Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live Corrente Poética dessa noite, noite de 8 de maio de 2025. Falo aqui de Brasília, só para lembrar, hoje, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, uma data muito especial, Jardins de Luxor deixa já, desde já aqui o seu alô, tá? A todos que estão nessa jornada, nessa luta aí pela neurodiversidade, né? O autismo e tantas outras, que tem aí uma certa batalha para ter essa inclusão na sociedade. Então, não poderíamos deixar de registrar essa data importante aqui no Jardim de Luxor. Mas, enfim, hoje, de especial, nós vamos receber aqui na nossa live a escritora Cíntia Amária, que já está conosco aqui. Boa noite, Cíntia, tudo bem? Boa noite, Luxor. Tudo bem por aí? Tudo certo. Você fala de qual cidade, Cíntia? Eu falo de Formiga, Minas Gerais. Ah, certo, Formiga, Minas Gerais. Bom, Cíntia, a gente vai dar início aqui à nossa live, tá? Nossa proposta aqui no Corrente Poética é ter uma conversa descontraída, um bate-papo, onde a gente vai conhecer um pouco melhor e mostrar aqui para o nosso público. O pessoal já está chegando aqui, Kátia Pinho está acenando para ela boa noite. Boa noite também para o... Bom, não consegui, Ad Nogueira, não consegui ver aqui qual é o nome, mas boa noite para todos que chegam, tá? Na Corrente Poética, a proposta é essa conversa tranquila, que a gente vai conhecer um pouco melhor dos nossos trabalhos autorais, poetas, e, claro, compartilhar aqui inspirações, a gente vai compartilhar influências, a gente vai falar um pouco sobre o que nos toca na poesia um do outro, que nós conhecemos aqui através da internet, do Instagram e das redes sociais como um todo. E essa troca, assim, é para ser bem rica, bem participativa. Estão todos convidados, então, a participar dessa dinâmica, deixando os seus comentários, deixando suas observações sobre os textos que a gente vai ler, tá legal? Bom, então, podemos começar, Cíntia? Sim. Sim, vamos juntos então, tá? Que hoje é noite de poesia. Boa noite, Jorge, chegando aqui também. Bom, queria dizer para vocês que os poemas que nós vamos ler aqui da Cíntia são do livro Clara de Coração, Quando a Emoção Fala. Então eu queria começar aqui a live pedindo para a Cíntia falar um pouquinho para a gente sobre essa obra, esse livro dela, Clara de Coração. É o seu primeiro livro, Cíntia? É meu primeiro livro. São textos de reflexão e alguns poemas. Então eu reuni os melhores assim pensamentos que eu tive a respeito de vários assuntos e alguns poemas que eu fiz e criei este livro, Clara de Coração, Quando a Emoção Fala. Então, no livro, né, eu trato de vários assuntos, de vários assuntos que têm a ver com a nossa vida, né? Por exemplo, amor, esperança, solidão, saudade, coisas que a gente vive no nosso dia a dia, sentimentos, emoções que a gente vive. Certo, Cíntia. Você lançou ele, um livro físico e também e-book, você lançou ele e-book. Fala um pouquinho como é que as pessoas que se interessarem podem ter acesso, adquirir o seu livro, é lá pelo seu perfil? Por enquanto, o livro é no formato digital, mas eu estou estudando com algumas editoras fazer uma nova edição deste livro e aí sim no formato impresso. Então, para ter acesso ao meu livro digital, é só acessar o meu Instagram, Cíntia Amária, com 2 M's, tudo junto, e na bio a pessoa vai conseguir localizar o link para ter acesso ao livro. Tá certo, Cíntia. Se você tiver ele aí próximo a você, uma capa, alguma coisa que você queira deixar assim para as pessoas, ou digitar para a gente o seu arroba, onde as pessoas vão poder te encontrar, porque eu deixo essa live aqui posteriormente no YouTube e também no meu podcast no Spotify, tem um podcast poético. Então, é bom soletrar aí palavra por letra do seu arroba, do seu Insta, para as pessoas posteriormente que estiverem assistindo e se interessarem conseguirem acessar. Fala pra gente aí qual é o seu perfil. E aproveita e fala como um todo, né? Eu vi que você também tem perfil em outras redes sociais. Aproveita e faz uma divulgação pra gente aí das outras redes em que você expõe aí o seu trabalho. Então, deixei aí para vocês, né, escrito o meu perfil aqui no Instagram, o link, né, o nome, né, Cíntia Amária com 2 M's. Então, fica fácil de achar. E paralelo ao meu trabalho aqui no Instagram,
como escritora, eu também tenho um quadro na Rádio Metropolitana Litoral de São Paulo, no programa Comando da Noite, que a cada 15 dias eu participo deste programa, no meu quadro, né, Palavras do Coração, que chama o quadro, falando sobre assuntos ligados à espiritualidade, filosofia, e a gravação, o programa ele é ao vivo, e a gravação deste programa eu coloco no meu canal no Spotify. Ah, sim. Então, já tem mais de 30 gravações ali de poemas meus também no meu canal no Spotify. As pessoas vão encontrar poemas narrados por mim, meus poemas, alguns poemas que eu mais gosto, narrados por mim, e as gravações da minha participação no programa. Muito legal, muito interessante. Meu podcast poético também tem uma proposta um pouco parecida, não é assim como um programa, é mais um audiobook. Eu decidi fazer, recitar também os poemas, mas logo depois fazer como uma resenha escrita por mim mesmo para explicar o significado do poema. Então, fica o convite também para quem vê a live agora ou posteriormente, tá? Aparece lá o nome Jardins de Luxor, também dá para achar facilmente lá no Spotify, tá bom? O Jardins de Luxor também por lá, recitando também, assim como você, os poemas que eu mais gosto, deve ser de uma breve explicação para tentar mostrar para as pessoas ali o que eu quis transmitir com o poema, tá certo? Mas, Cíntia, eu sei que você é multitalentos, né? Eu observei aqui no seu livro, li o seu livro, adorei, recomendo para todos, tá bom? E lá eu vi que você também gosta de dança, também gosta de cantar, gosta de música, gosta de desenhar e outras coisas mais, né? Mas no seu perfil ele é mais literário, ele é mais voltado para a literatura, para a poesia, apesar de você ter essa multiplicidade aí de interesses, não é isso? Eu sou jornalista por formação, então eu tento também imprimir no meu Instagram, colocar no meu Instagram um pouco dessas características do jornalismo, ou seja, quando eu falo de filosofia, de assuntos ligados à filosofia, espiritualidade, eu coloco uma conotação um pouco jornalística. Quando eu narro, né, quando eu falo diante da câmera, então tem um pouco de conotação jornalística, informando as pessoas sobre determinados assuntos, que são esses assuntos que eu trato, né, espiritualidade e filosofia. E de vez em quando eu faço declamo os meus poemas, eu gravo vídeos declamando meus poemas, encenando os meus poemas, eu gosto também de encenar. Interessante. Algumas encenações. E com relação à dança, é um hobby, então não é algo que eu mostre muito aqui. Na verdade, tem um vídeo meu que eu mostro, que eu me mostro dançando, um vídeo só. E com relação ao desenho, também é um hobby. A pintura, na verdade, né? Eu gosto de pintar aquarela, inclusive tem umas pinturas minhas aqui. Lindas! E eu, na verdade, preciso voltar a pintar, porque já tem muito tempo que eu não pinto e eu encontrei na pintura uma forma de aliviar um pouco a minha ansiedade, porque pode não parecer, porque eu tenho uma fala calma, né? Mas eu sou ansiosa. Então, a gente tem que encontrar ferramentas para poder diminuir essa ansiedade. A pintura é uma excelente forma de a gente conseguir diminuir um pouco essa ansiedade. E com relação ao canto que você citou, tem muito tempo que eu não canto, mas eu já cantei em coral aqui na minha cidade. Na verdade, meu primeiro contato com a arte foi por meio do canto. Eu já quis ser cantora profissional quando eu era adolescente, mas a timidez falou mais alto e acho que não era o meu caminho, na verdade, né? Meu caminho era ser escritora, comunicadora. Então, acho que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. E se eu não fui para o caminho de cantora e fui para o de escritora, porque eu acho que era o que eu deveria ir mesmo. Mas uma arte se alia à outra, né? Sem dúvida, porque é toda uma forma mais artística de você lidar com a realidade, com os problemas, com a ansiedade, como você falou, né? Eu também tenho a ansiedade em nível clínico, em nível de medicação, né?
E eu me tranquilizo, além da literatura, por exemplo, fazendo perfumes artesanais com óleos essenciais. Me deixa mais calmo, mais tranquilo. E eu acredito que também é uma forma ali combinar os aromas, né? Também tem uma certa questão artística nisso. Mas que bom que a gente termina se encontrando aí nesses recursos, né? Uma forma de equilibrar aí nossas expressões, nossa forma de interagir com as pessoas e com o mundo. Bom, queria deixar para vocês também, tá? Mostrar, já falei um pouquinho do livro, agora eu vou falar para vocês dos meus dois livros. Um é esse Aurora Tardia, Onde o Tempo Não Tem Espaço, que foi lançado no ano passado, em março. Em março deste ano, agora, está o A Sincronia Perfeita, que é o segundo livro de poemas autorais. E você também encontra lá no meu perfil, no link da bio, lá tem um link para adquirir na Amazon tanto o livro físico quanto o Kindle, tá bom? Então, anúncios feitos, né? A gente falando um pouquinho aí da gente, e vamos partir para as poesias. Mas antes, eu queria dar um alô para a Tânia Lima, que apareceu aqui também, tá bom? E para os demais convidados aqui, um abraço para todos, sejam muito bem-vindos, tá bom? O Jorge Floriano, o Lélio Soares, o James Silva, bom, muito bom, Elias, muito bom, Cícero, Paulinho, Iago, muito bom ter vocês por aqui, tá bom, gente? Pode participar aí, dando a opinião de vocês sobre os poemas que a gente vai gostar bastante da interação. Bom, separei aqui alguns poemas para começar, e o primeiro deles se chama Reencontro. Reencontro, claro, eu recitando poemas da Cíntia, daqui a pouco a Cíntia vai recitar os poemas do Luxocron, tá bom? Para explicar aqui para quem está chegando agora. Poema Reencontro. Sempre me achei um peixe fora d'água. Descobri que eu vivia em um aquário. Quando percebi que existia um oceano de infinitas possibilidades, nadei em direção ao fluxo e, finalmente, encontrei o meu verdadeiro lar e o meu propósito de vida. Eu nunca fui o problema. Eu só estava no lugar errado. Lindo poema, Reencontro, da Cíntia Maria. Bom, gostei muito do poema, tá certo? Cíntia, achei que ele traz assim uma energia de libertação, de consciência e de retorno. Esse reencontro me remete muito a uma ideia de um reencontro mais como um retorno ao lar, tá bom? E achei legal essa ideia de expandir horizontes, de romper paradigmas, de quando você sai de uma percepção limitada e amplia isso para uma percepção mais ampla aqui, com a metáfora que você colocou do mar, do aquário, tá certo? E gostei, assim, eu acho que é coragem, ele fala também de uma certa coragem e esse sentimento de não pertencimento, às vezes de inadequação, que muitas vezes quem lida com arte sente, eu me identifiquei muito com isso também até encontrar todos esses meios artísticos que você mencionou na sua vida. Eu também tenho os meus que eu busquei, de certa forma, como a música também, como uma forma de expressão. E aí a gente vê, de fato, que são essas infinitas possibilidades, esse fluxo que você fala no poema, e isso traz essa sensação de libertação. Agora eu consigo me expressar, né? Agora eu consigo ir além, agora eu consigo ser... Eu estava meio que espremido dentro de uma caixa. Eu até faço um dos meus poemas que eu faço uma metáfora de uma caixa de sapato. É como se eu tivesse que caber dentro de uma caixa de sapato. E de repente, quando a gente encontra a arte, a gente encontra meios de expressão, isso dá uma forma, dá essa sensação mesmo de expansão e de liberdade. Então, esse poema trouxe para mim essa sensação de especial, assim, dessa libertação mesmo, sabe? Foi isso que o poema me transmitiu. Não sei se foi isso que você quis passar, mas me tocou bastante o poema, adorei. Nossa, você interpretou muito bem o meu poema. Você conseguiu sentir o meu poema. É isso mesmo, porque eu acho assim que nós nascemos com determinados talentos, são talentos natos. Todos têm algum tipo de talento. E apesar de eu ter nascido para ser comunicadora, escritora, eu precisava me amadurecer como pessoa. Eu precisava amadurecer a minha personalidade e assumir para mim mesma que eu sou uma escritora. Então, eu passei por um processo muito grande de amadurecimento. E quando eu me permiti ser escritora e rompi todas as barreiras e preconceitos que ainda existiam dentro de mim, é o que eu falo, né? Eu encontrei meu verdadeiro lar, meu propósito de vida, quando eu me permiti ser quem eu sou. Porque a maioria das pessoas, elas não se permitem ser quem elas são. Na verdade, elas procuram ser aquilo que os outros querem que elas sejam. Mas é muito raro
alguém seguir a sua própria natureza, a sua essência. Ouvir o seu próprio coração deveria ser algo muito natural, mas não é o que acontece na maioria dos casos, é a minha opinião. Sim, Cíntia, e é preciso um certo silêncio para se ouvir, né? Porque nesse burburinho, nesse barulho, nesse excesso de estímulos que se tem na vida cotidiana, às vezes não tem essa experiência mesmo que você encontra pela arte. Eu vou me ouvir, o que será que eu quero expressar? No seu caso, o que será que eu quero pintar, né? O que será que eu quero compor? Que notas, se for uma música, né? Que palavras eu vou usar? Que figuras de linguagem eu vou evocar? Então, isso fala muito com o nosso interior. E eu acho que é esse mesmo o caminho. A arte ajuda um pouco com esse empoderamento, vamos dizer assim, né? De você ter essa coragem de ser livre e não estar o tempo negociando com o mundo e demais. Que bom que a arte produz, né, esse efeito benéfico positivo em sua vida. Eu acredito que, de certa forma, produza em todo mundo que busca olhar para dentro de si, olhar o que tem para oferecer de bom para as pessoas através da sensibilidade, né? Queria dar um alô aqui também para o Joanilson chegando, o Alessandro, tá? Tô assinando para todos vocês aqui, tá bom, gente? Joelson de novo, o Elza, o Davidson, tá bom? Sejam todos bem-vindos e fiquem conosco e participem, tá legal? É muito legal esse poema, acredito que você também separou alguma coisa legal aí do livro A Sincronia Perfeita, então passo a bola para você, para ler um poema aí do Jardim de Luxor agora, Cíntia. Eu gostei muito do seu poema Chamado, porque eu também gosto muito de falar sobre chamas gêmeas, almas gêmeas. Eu também falo sobre isso no meu conteúdo, né, de espiritualidade. Eu gosto muito de falar sobre este assunto. Então, eu vou ler o seu poema Chamado, poema do Luxor, Chamado. Prestem atenção, porque ele é um chamado para você. Chamas gêmeas se pressentem, se anseiam, se completam, se encantam, se atraem. Chamas gêmeas não se perdem, não se cansam, não se enganam, não se extinguem, não se esquecem, não se esquecem. Chamas gêmeas se procuram, se reconhecem, se protegem, se curam, se elevam. Chamas gêmeas não se escondem, não se evitam, não se acusam, não se traem, não desistem. Chamas gêmeas se acalentam, se confortam, se validam, se admiram, se transformam. Chamas gêmeas não se restringem, não se prendem, não se limitam, não duvidam, não se calam. Chamas gêmeas inspiram, chamas gêmeas transcendem, chamas gêmeas incendeiam. E como incendeiam? Chamas gêmeas iluminam. Nossa, eu achei assim muito forte este poema, porque ele descreve exatamente tudo o que uma chama gêmea sente da outra. Você conseguiu descrever, detalhar aqui exatamente todas as sensações de um ser que ama outro ser, e eles estão ligados por essa energia de amor, conectados para todo sempre. É uma energia muito forte de conexão, e as chamas gêmeas sempre irão se reconhecer, como você disse aqui, e é uma conexão muito profunda. Sim, quando eu tive contato com esse conceito das chamas gêmeas, também me tocou bastante, me emocionou, e eu gostei que é uma perspectiva de amor universal, não é uma perspectiva de amor carnal, é um amor que vai além, é um amor de querer ver o outro bem, é um amor de uma jornada, de um compromisso, de uma parceria, de uma cumplicidade, que são, às vezes, sentimentos que transcendem, vão bem além. Você pode sentir essa energia de chama gêmea e a pessoa ser um amigo ou uma amiga, não tem importância. Não quer dizer que vá ter um amor conjugal
a partir dessa relação, se não for o momento disso acontecer, ou se não for a pessoa certa com que isso vai acontecer, mas nada faz com que esse laço dessa chama gêmea se rompa. Pelo contrário, você se torna um colaborador, um ajudante, um cúmplice dessa pessoa para que ela atinja os seus propósitos. E é uma proposta de amor muito bonita que eu achei, tocou muito em mim quando eu ouvi falar desse conceito, né, das chamas gêmeas, e resolvi transformar em poesia o que eu consegui alcançar, o que eu consegui entender de todo esse sentimento. Como eu falei, vai bem além de um amor superficial, vai próximo em busca de um amor incondicional, né? Então isso é muito tocante. E eu acho que bom que eu consegui, né? Que você que já tinha o conceito, sabia do que se tratava o poema, conseguiu facilmente ali conectar e entender e se identificar com os versos para conseguir captar a essência do poema. E eu fico feliz com isso, porque quando eu escrevi, nem todos sabem o que são chamas gêmeas, alguns acham que são almas gêmeas, e o conceito é diferente, né? Uma coisa, para quem estuda uma coisa é almas gêmeas, outra coisa são chamas gêmeas, como eu falei, a energia, o tipo do amor é diferente. Então, que bom que você leu, que você se identificou, isso me deixa muito feliz, porque realmente quer dizer que esse conhecimento está se disseminando e quanto mais as pessoas se fortalecem, se reúnem em torno desse amor mais incondicional, eu tenho a certeza de que o padrão evolutivo do planeta, o nível de amor do planeta, ele se eleva, ele fica mais sutil, fica um amor menos possessivo, fica um amor menos egoísta, tende a ser um amor mais livre, um amor mais altruísta, né? Que é o que a gente precisa, na verdade, porque muitas vezes a gente vê pessoas dizendo que mataram a outra por amor, ou não aceitam que a outra pessoa vá embora de sua vida, e na verdade o amor é para ser uma coisa livre, né? As pessoas devem estar juntas umas às outras por um amor verdadeiro, não por nada que as prenda. Então é muito, muito bonito, achei legal. Obrigado pela escolha desse poema, tá? Como você disse, né? Chamas gêmeas não é necessariamente um amor entre homem e mulher, Sim. mas pode ser um amor entre pai e filho, ou entre irmãos, ou entre amigos. É um amor que transcende o material físico, é um amor que vai além da vida, né? É um amor Isso. espiritual. Certamente. E que legal. Bom, fico muito feliz. Vou continuar agora com um poema seu que chama O Senhor de Tudo. Há o tempo, Senhor de tudo e de todos. Ele bem sabe como tudo passa, e passa rápido. Mas antes de passar, ele nos ensina quem é quem, e o que deve ser lembrado e esquecido. Há o tempo. Quanto tempo a gente perde tentando entender o que está mais do que entendido? É só o tempo mesmo para iluminar as ilusões da gente. Há o tempo. Aprendi a estar do seu lado e a respeitar seu tempo. Meu querido tempo, conte comigo. Já sei que a melhor escolha é ir sempre junto contigo, seja quando for, para onde for e como for. Só você sabe o caminho e o tempo. Muito bonito, muito belo, muito filosófico. Você disse que gosta de filosofia, né? Dá para perceber que você realmente gosta de estudar esse tema, porque conseguiu tocar com bastante profundidade. O subtítulo do meu primeiro livro, o Aurora Tardia, é Onde o Tempo Não Tem Espaço, justamente porque eu gosto também de brincar com esses conceitos relativos do tempo. E às vezes como isso nos limita, enquanto na verdade deveria nos libertar, né? Eu gostei muito quando você usou a expressão aqui, iluminar as ilusões, porque uma vez eu ouvi, eu achei muito bonito, eu acho que isso é até do budismo, que a principal antítese que a gente tem no mundo não é entre o bem e o mal, mas entre a consciência e a ignorância. Então, as coisas se modificam não é quando o bem vence o mal, é quando a consciência suplanta, as consciências se iluminam e essa consciência vai suplantando os níveis de ignorância, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. E compreender isso, só o tempo mesmo para você perceber esses processos. Quando eu estava lendo esse poema e quando você colocou iluminada as ilusões, eu pensei justamente nisso. Só o tempo para conseguir trazer luz às nossas ilusões, para trazer mais consciência, para afastar as trevas da ignorância
que às vezes nos fazem ter atitudes que a gente vai perceber com o tempo, nossa, lá atrás como é que eu tive tal atitude? Bom, você teve essa atitude porque lá atrás, naquele tempo, eram os elementos, os conceitos e os recursos que você tinha para tomar aquela decisão e você tomou. Então o tempo sabe porque lá atrás você cometeu aquele erro. Hoje, no presente, você não comete mais porque o tempo te ensinou. Lá na frente, o tempo vai te ensinar novamente, através de todo esse aprendizado, a tomar decisões mais conscientes, mais sábias. Isso traz uma percepção de que o tempo está do nosso lado. O tempo é nosso amigo. O tempo não é uma variável que apareceu para nos deixar velhos, cheios de rugas, debilitados. Não é isso, né? O tempo, a proposta e o propósito do tempo é pedagógico. É um aprendizado. E o que eu percebo a nível pessoal é que quanto mais a gente respeita o tempo, menos ele pesa. Se você não respeita, se você quer brigar contra o tempo, contra esse fluxo que você coloca aqui também, isso cansa, isso causa, você tem que usar muita energia, muita resistência para isso. Já quando você se rende ao tempo, ele não pesa tanto. Quer dizer, por isso eu coloco aqui, de certa forma, o tempo onde o tempo não tem espaço, onde o tempo não pesa tanto, onde o tempo você relativiza ele, porque você está do lado do tempo. O tempo é teu amigo, como você diz, né? Eu quero andar com você, você sabe o tempo certo das coisas. Então, lutar, entrar em guerra contra o tempo é muito paradoxal, é contraditório, né? O ritmo certo nos coloca o tempo a nosso favor e nos coloca a favor do tempo. E nessa perspectiva mais filosófica do tempo, adorei mesmo o poema. Muito bom, parabéns. Eu tento ser amiga do tempo, porque ele sabe tudo, né? Eu penso que o tempo, né, eu crio na minha imagem um cenário, claro, é como se o tempo fosse um Deus, uma espécie de Deus, e ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe de tudo, ele comanda o passado, o presente, o futuro. Então, não faz sentido eu lutar contra o tempo, mas faz sentido eu estar ao lado do tempo, ser um aliado, uma aliada do tempo, e com isso me beneficiar da sabedoria e experiência do tempo. Como se ele fosse um personagem, como se ele fosse um ser pensante. É assim que eu consigo eles colocam, entender o tempo. né, que o tempo às vezes é o grande professor. Você coloca na astrologia que Saturno, que é o deus do tempo, ele é o grande professor, né? Então é aquele tempo que vai te trazer muito amadurecimento, né? Então esse tema é muito muito amplo, né? E a vida da gente, tudo é um eterno esperar, né? A gente espera para nascer e a gente espera para realizar os nossos objetivos. Nossa vida é feita de ciclos, de fases e de espera. Cada ciclo é uma espera, cada fase é uma espera. Então, saber esperar, ter paciência, ter calma, entender que nada acontece por acaso, que tudo tem um porquê e que a vida trabalha a nosso favor, que ela quer que a gente evolua, que o universo, a vida quer que a gente evolua, que a gente progrida, né? Então, ter esse conhecimento, esse entendimento facilita muito a nossa existência. Certamente. Boa noite aqui para o Leandro Monteiro, entrando na nossa live agora. O escritor Alfredo também, Laerte, Luiz Henrique, boa noite para todos vocês, tá bom? Sim, os próprios acontecimentos da vida, né, Cíntia, eles acontecem na nossa vida, nos aparecem de forma cíclica. Foi isso que aconteceu com a escrita, a poesia e a arte na minha vida. Ela surgiu num momento bastante específico e próprio, que as coisas só frutificaram, só deram resultado, só viraram um livro porque apareceram naquele determinado tempo, momento do meu amadurecimento pessoal, das minhas descobertas, certo? Então, esses ciclos que você coloca, é um aprendizado entrar nesse ciclo e não querer entrar em choque, em conflito com ele, mas extrair daquela experiência. Se ela está no meio, extrair o que tem de bom. Se está no começo, extrair. Se está no fim, também extrair a lição que precisa ser aprendida e seguir em frente, entrar num novo ciclo. E a experiência com a escrita, com a literatura, foi um novo ciclo na minha vida que começou há 2 anos atrás e está sendo muito, muito produtivo. E por quê? Porque é importante ouvir esses sinais, né? Esses sinais que a vida coloca, os convites que a vida coloca para trazer crescimento, para trazer amadurecimento. É um pouco isso que eu tento trazer no livro A Sincronia Perfeita, a mensagem do livro como um todo, né? Também ele fala, como você coloca, de dons e talentos que precisam ser descobertos e explorados, uma jornada que vai culminar
com uma sensação de mais plenitude. No fundo, todos os poemas convergem para trazer essa mensagem de autoconhecimento, de busca dos talentos e dons para trazer coisas boas para si e para as demais pessoas, para a sociedade, né? Mas, bom, vamos adiante, né? Acho que agora é com você, mais um poema. O que você escolheu aí para gente? Eu escolhi o poema Luz dos Olhos, do seu poema, e eu gosto muito dessa combinação, dessa conjunção de palavras, luz dos olhos, porque o que os olhos refletem? Luz. Os olhos são a janela da alma, já dizia Platão. Então, me chamou a atenção o título, né? Luz dos olhos. Então, vamos lá. Nos vejo todos cegos, cegos de compaixão, cegos de compreensão, cegos de coração, cegos por solidão. Claramente não enxergamos. Não enxergamos a verdade. Não enxergamos a eternidade. Não enxergamos a felicidade. Não enxergamos por piedade. São insípidos nossos sentidos, insípidos quanto ao toque, insípidos quanto aos sons, insípidos quanto às cores, insípidos por toda a vida, instantânea escuridão. Eu achei muito profundo. Você escreve de forma muito profunda. Você realmente, em poucas palavras, consegue aprofundar muito os assuntos, aprofundar muito os sentimentos, né, por meio das palavras. Quando alguém me pergunta, né, assim, Cintia, qual o que você mais gosta em você? Eu falo, os meus olhos. Eu gosto dos meus olhos porque os olhos são a janela da alma. Eles refletem a nossa essência. Um olhar com brilho, um olhar com vida, significa muito, diz muito quem é a pessoa, quem é aquela alma que está dentro daquele corpo. E quando você fala, nos vejo todos cegos, realmente, hoje em dia, as pessoas elas não conseguem enxergar além das aparências, elas não conseguem ir além das aparências do que acontece aqui no físico. E elas só conseguem olhar para o próprio umbigo, eu acho. Assim, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ver o que acontece além daquilo que os olhos veem, porque, como eu disse, existe o aspecto físico dos olhos, de enxergar a luz, as cores, tudo que a gente enxerga fisicamente aqui. Existe o aspecto que eu gosto de falar, que é o espiritual, que é enxergar além do físico. Enxergar além do físico, enxergar de forma espiritual é o quê? Enxergar a compreensão, enxergar a compaixão, enxergar a verdade, a felicidade. Tudo isso os nossos olhos físicos não conseguem ver porque não é algo palpável, não é algo material. Mas os nossos olhos espirituais, ou seja, essa luz que existe dentro de nós, que vem da nossa alma, consegue enxergar todos esses sentimentos e emoções. É isso que você quis dizer? Perfeito, exatamente isso. Quando eu fui compor esse poema, eu estava pensando no tema invisibilidade, inicialmente invisibilidade social, mas depois eu comecei a refletir melhor e entendi que a invisibilidade social só acontece por conta de uma cegueira espiritual. Ou seja, você observa todos da mesma forma porque só se olha o superficial das pessoas e, além de não se buscar um comprimento mais profundo do ser, do outro, também as pessoas se mostram de forma muito igual. Então, para qualquer lado que você olhe, com qualquer pessoa que você conversa, as ideias são sempre muito parecidas, o comportamento é sempre muito parecido, é sempre o mesmo. Então, essa cegueira é como se para qualquer lado que você olhasse, você não conseguisse enxergar nada diferente, porque não tem sabor, você coloca usar a palavra insípidos, né? Porque não tem sabor, não tem aquela originalidade, não tem aquela diversidade, porque infelizmente essas coisas não são valorizadas, às vezes são apagadas na nossa sociedade. Então a invisibilidade social, que é muito
que é lamentável para a nossa sociedade, né? Ela nasce de uma invisibilidade desse olhar espiritual, na minha opinião, também, né? Como você colocou, de todos esses elementos que você colocou, de ter um conhecimento de uma perspectiva mais profunda, mais ampla do ser humano, e a partir daí você vai entender em que dimensão ele é diverso. A gente estava falando agora há pouco aqui do dia, comecei a live falando do Dia Mundial do Autismo, da conscientização do autismo, mas a gente poderia estender isso para a diversidade sexual, para tantas outras diversidades, e de repente tudo aquilo que é diferente, às vezes nossa sociedade tenta padronizar, e daqui a pouco você não vê nada porque é tudo igual, não tem opiniões diferentes, você não tem não tem as pessoas em essência, você só tem as pessoas em aparência. Então, foi uma tentativa de fazer uma conexão entre a invisibilidade social e essa cegueira espiritual da qual você falou. Que a gente só consegue vencer quando se aproxima, quando vence um preconceito, quando quer entender e compreender o que está dentro da pessoa, mas o que ela tem para compartilhar conosco, da essência dela, não da superficialidade. Isso traz uma riqueza, né? É isso que acaba com a cegueira. Eu vejo você, Cíntia, como uma pessoa única, a Cíntia vê o Luxor como uma pessoa única que produz uma percepção, uma poesia com palavras e com ideias e com figuras de linguagem únicas, e a gente trocar ideia para entender e se aproximar. Isso traz visão, isso traz clareza, a arte ajuda com isso, enquanto a anular a diversidade só vai trazer mais cegueira, tanto cegueira a nível social, com a invisibilidade, quanto uma falta de consciência das dimensões do ser humano que vão bem além das aparências. Então, esse instantâneo escuridão foi para chocar no fim mesmo, para dizer, olha, se a gente não mudar o rumo, se a gente não tentar abrir os olhos, daqui a pouco a gente só consegue enxergar escuridão, que é a escuridão das aparências, que às vezes não, quase sempre é bem limitada, não demonstra o que cada ser tem de riqueza dentro de si. Mas você compreendeu bem o poema. Muito bom. A gente precisa colocar luz nos olhos, porque todos nós temos luz dentro de nós. A gente precisa colocar isso para fora, para que os nossos caminhos sejam iluminados. Nós precisamos ser luz no mundo. O mundo precisa de cada pontinho de luz que existe dentro de nós. É essencial. Com certeza. E é nessa proposta que eu gosto de trazer os autores aqui na corrente poética, justamente quando eu percebo algo diferenciado na obra deles, que traz essa percepção com a arte de fazer abrir os olhos. Não necessariamente aquela poesia que choca, não necessariamente aquela poesia mais combativa, mas aquela poesia que vai para o lado da consciência. Eu acho que é o que faz toda a diferença, como eu coloquei agora há pouco, né? A gente quer mais consciência e menos ignorância. A gente não quer um confronto belicoso entre bem e mal para resolver as coisas. A gente quer simplesmente que a arte traga mais reflexão, que traga mais consciência, e aos poucos, né, e as coisas vão melhorando. Então, adoro trazer escritores inteligentes como você, que tem essa percepção e essa sensibilidade aqui para a corrente poética do Jardim de Luxor, para justamente a gente discutir e difundir, dar visibilidade, dar divulgação para esses temas, tá bom? E o poema que eu vou ler agora, seu, na sequência, A Rebelde Feliz, vai falar bastante disso também, tá? Então, vamos lá. A rebelde feliz. Enquanto a julgavam, ela era feliz à sua maneira. Cedo, ela percebeu que a vida é um presente caro demais para ser desperdiçado com ruídos alheios. Então, curto, mais significativo, mais profundo, algumas expressões aqui como ruídos, me tocaram muito, porque realmente não passam de ruídos, às vezes as pessoas só fazem barulho, e quanto mais barulho elas fazem, normalmente menos conteúdo elas têm, às vezes o julgamento e as críticas são vazias, não são críticas construtivas, porque não tem conteúdo, elas são destrutivas, elas vêm de pessoas, às vezes, pessoas nocivas, pessoas tóxicas, pessoas narcisistas, que está na moda agora, né? Mas são ruídos por quê? Porque não acrescentam, não é aquela crítica que vai te trazer uma reflexão para uma melhora, é aquela crítica que vai partir de um julgamento precipitado de quem não consegue compreender a sua natureza, tá certo? Então, essa palavra ruídos eu acho que ficou muito bem colocada aqui, que a vida é um presente caro demais, você coloca aqui, percebeu cedo, o que é super bacana, porque às vezes a maioria das pessoas demora algumas décadas ou muitas décadas para perceber que a vida é um presente caro demais para ser desperdiçado com esses ruídos, né? E eu gostei muito do título também, tá, Cíntia? Porque você usou a expressão feliz. É difícil a gente estar além do julgamento alheio, porque as pessoas julgam com muita facilidade, quase sempre sem conhecimento de causa.
Mas é ainda mais difícil você perceber isso cedo e mais difícil ainda você permanecer feliz, apesar de perceber que esses julgamentos são muitas vezes precipitados, muitas vezes incompletos, muitas vezes parciais, tá certo? Porque alguns desses julgamentos as pessoas só fazem para se sentirem superiores ou para se sentirem confirmadas, ou seja, a pessoa tem um jeito de fazer, você faz diferente, ela quer desqualificar a sua forma para se achar que a forma dela é a mais correta de fazer. Então, muitas críticas só vêm de um desejo egóico de autoafirmação das pessoas. E às vezes não é nem nada contra quem está sendo criticado, só é uma forma mais simplória da pessoa de uma autoafirmação ou de uma confirmação do seu comportamento. Por isso é que às vezes são meros ruídos e não passam disso. Você foi muito feliz com o termo feliz no título e também com o ter colocado que percebeu isso cedo. Depois conta pra gente o segredo de perceber isso cedo, porque eu só percebi isso um pouco tarde. Tenho 46 anos e acho que eu demorei umas 3 décadas para perceber isso. Mas enfim, estamos aqui na luta, estamos aqui na batalha, e poesias como essa faz a gente se identificar, tá bom? E faz a gente ficar muito feliz de ter pessoas que realmente fazem esse tipo de reflexão. Antes de te passar a palavra, eu só queria ler uma mensagem aqui do Lucenildo Costa. Creio que a ideologização política de extremos da qual está sendo difundida, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, está fazendo com que as pessoas, em geral, estejam perdendo essa capacidade. De fato, essa polarização, a gente está aqui para falar de poesia, mas não tem como não tocar em temas, de certa forma, polêmicos como política. Realmente a gente vê posições extremas, tanto de direita quanto de esquerda, que apesar de sugerir uma aparente diversidade, na verdade está trocando só a cor da bandeira, porque a postura é a mesma de radicalismo, de intransigência, de não querer ouvir o outro, de não ir além da aparência para verificar o que o outro tem. Quantas pessoas a gente vê, olha, eu não vou conversar com tal pessoa porque a tal pessoa é de tal opção política. Nossa, mas e daí? Ele pode ter áreas de interesses como você tem, ele pode gostar de arte, ele pode gostar de poesia, ele pode gostar de tantas coisas, que vai ter uma troca, uma experiência positiva. Então, concordo com você, tá? Realmente traz mais cegueira ainda. Radicalismo só traz mais cegueira ainda. E por isso que todas as vezes que a gente fala de... Eu fiz esse parênteses para falar disso aqui, porque eu acredito que a mensagem que eu e a Cíntia trazemos com a poesia é justamente contra radicalismos. Eu não sei qual é a opção política dela, que nem precisa colocar, mas o que a gente percebe sempre é que radicalismos, eles anulam o debate, eles anulam expressões, eles anulam justamente essa questão que a gente está colocando. Isso realmente é muito triste para a sociedade. Não deveríamos seguir por esse caminho, que é até contrário ao que a gente tenta trazer aqui com a poesia, tá? Desculpe aqui, até te passar a fala, e voltei um tema atrás da nosso comentário sobre os poemas anteriores por conta do comentário aqui do Lucenildo, que eu achei importante pontuar, porque foi bastante rico, tá certo? Mas te passo a palavra, se você quiser falar um pouquinho sobre esse tema, a gente já passar aqui para as observações que eu fiz para você sobre a Rebelde Feliz, fica à vontade, tá, Cíntia? Eu acho que a diversidade, né, o pluralismo de opiniões, de pensamentos que faz o mundo crescer. Então, eu sou a favor da liberdade de expressão e de ouvir o que o outro tem a dizer. Da democracia verdadeira, né? Não apenas na teoria. Não Isso. importa o partido político, o que importa é a gente exercer a nossa opinião, a nossa liberdade de pensamento e seguindo essa democracia participativa que existe na prática, na realidade. Falando sobre esse assunto político, né? E falando sobre o meu poema, então, eu me considero um pouco rebelde, porque não que eu faça nada de diferente ou de estranho ou de ousado, não, simplesmente porque eu me permito ser quem eu sou. Eu permito exercer a minha essência, a minha natureza. E isso, para pessoas engessadas, para pessoas fechadas, né? Para eles, isso é ser muito ousado, isso é ser rebelde. Quando você, por exemplo, muitas pessoas não têm coragem de dizer não. Eu não quero fazer isso ou não gosto daquilo, com medo do que o outro vai pensar e falar. E eu não tenho esse problema. Então, por isso que eu digo que eu sou rebelde, porque eu respeito a minha natureza, eu respeito a minha essência. Se eu quero fazer algo, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Então, primeiro, eu respeito a minha essência,
o que eu quero, o que eu gosto, o que é verdadeiro para mim, e depois eu, eu tomo atitude de acordo com essa minha forma de ser, de pensar. E muitas pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, né, que estão à minha volta, e as pessoas que eu acompanho na internet também, a maioria das pessoas, elas agem muito parecido, elas têm comportamentos de manada, né? Sim, Então, se uma pessoa, se todos vão para o mesmo caminho, então também vou porque lá é o que deve ser o melhor. E você ousar escolher o seu próprio caminho é algo corajoso e que muitos não têm essa coragem de fazer. Então, eu me escolhi. Quando você diz sim para você, você se escolhe. E com sim. certeza você se sente mais feliz, porque você está se ouvindo. Eu tenho uma frase que é assim, Luxor, quando você não tem uma boa relação consigo mesmo, qualquer outra relação vai ser o inferno. Então, para se ter uma boa relação com o outro, primeiro você precisa ter uma boa relação consigo mesmo. Você precisa ser o seu melhor amigo. Por isso que é tão importante saber se ouvir, se conhecer, ter autoconhecimento. E quando você se conhece, você consegue conviver melhor. Tudo fica melhor. Isso, certo. E até quando você diz sim para essas situações, né, Cíntia, você está ali 100%, você está ali de corpo e alma, porque você quis fazer aquilo, não é uma conveniência, não é porque a outra pessoa tem algum poder sobre você, quer dizer, você decidiu estar naquele, você decidiu estar nessa live porque você está 100% aqui, você está concentrada, compenetrada e colocando toda a sua cognição e sua sensibilidade no momento em que está aqui. Se fosse uma outra situação, às vezes as pessoas não são assertivas e muitas vezes estão em determinadas situações, mas elas estão pela metade, porque o corpo está ali e a vontade, o desejo, o pensamento está em qualquer outro lugar e ela não consegue viver 100% daquele momento e termina não sendo tão profundo, tão rico quanto poderia. Concordo com você. Essa dose de rebeldia vai trazer, sim, felicidade a nível pessoal, embora vá ter, sim. Na verdade, isso só é tido como rebeldia porque atrita com o comportamento das pessoas que preferem que se diga sim para tudo, inclusive para coisas que violentam suas próprias naturezas, né? E o que eu pude perceber nesse processo também, que a arte e o autoconhecimento traz, é que quando a gente violenta a nossa natureza, isso é muito agressivo. Isso é tão agressivo que às vezes paralisa, às vezes dá uma sensação de perda de alto valor e outros problemas mais que terminam comprometendo seu poder de autorrealização, começa a comprometer sua autoestima e outros problemas mais. Então, é muito importante estar atento a não dizer sim para aquilo que violenta a sua natureza, de alguma forma, porque as pessoas vão precisar entender que há diferença e que essas diferenças precisam ser aceitas, negociadas, conciliadas, certo? E que há espaço para todos. A diversidade é justamente isso, né? Precisa haver espaço para todos. Bom, é a vez de quem agora, Cíntia? Sua, certo? É, então agora eu vou declamar aqui um outro poema seu que eu gostei muito, que se chama Silêncio. Ei você, das frases feitas, dos discursos prontos, dos clichês inéditos, das mentiras rasas, dos discursos fracos, das falácias implícitas, dos olhares dissimulados, das ideologias vencidas, das reflexões inúteis, dos argumentos débeis, dos sentimentos inférteis, das estúpidas retóricas, das histórias inócuas, das farsas inventadas, dos encantos desfeitos, dos flagrantes delitos, dos gracejos infames, dos diálogos infrutíferos, dos recalcitrantes receios, das velhas opiniões formadas. Te sugiro um sábio silêncio secular. Secular. Eu achei bem forte.
Este Então, Cíntia, o poema que que foi... você achou do poema? Eu já recebi alguns retornos de que esse poema é um pouco ácido, ele é um pouco duro, ele é um pouco até agressivo. Você também ficou com essa percepção? Não, não achei agressivo, achei sincero, achei que você foi um rebelde feliz. Que você ouviu a sua essência, você respeitou a sua essência, e você respeitou a sua forma de pensar e de entender o mundo. É como se você desse um empurrão, né? Quisesse chamar a atenção do outro. Olha, presta atenção no que você está fazendo, porque você está dormindo. Você está feito um zumbi, você não está entendendo o que você veio fazer neste planeta. Acorda para a vida. Eu acho que você me passou essa sensação de querer fazer o outro acordar para a vida, porque não é aquilo que ele pensa que é. Que, né, Sim. eu acredito que você quis dizer assim, né? Que as pessoas, muitas pessoas, a maioria pensa, só consegue olhar para o próprio umbigo, só consegue ver um palmo à frente dela, sendo que existe um mundo imenso de possibilidades, né? Sim, é uma diferença entre profundidade mesmo das reflexões que termina direcionando nossas atitudes, certo? Quando eu escrevi esse poema, eu me deparei também com uma frase que eu vou ficar devendo para você a autoria, e diz que o problema é que o mundo está cheio de pessoas inteligentes, cheias de dúvidas, e de pessoas estúpidas, cheias de certezas. E aí eu parei para pensar um pouco, refletir sobre isso, e pensei, nossa, será que todos nós, do nosso lado estúpido, não deveria fazer um pouco de silêncio e pensar um pouco antes de se posicionar, refletir, estudar um pouco, entender, ter consciência das coisas antes de se posicionar? Esse sábio silêncio secular no final, a sabedoria que o silêncio traz e que dura, por isso é secular, é justamente esse timing, que pode ser um século, pode ser um segundo, pode ser 10 minutos, pode ser um dia, um mês, dependendo da experiência pessoal de cada um. É aquele timing que você parou, peraí, eu não sei de tudo, espera, eu posso estar posso estar repetindo uma falácia implícita, eu posso estar com uma verdade rasa, eu posso estar com uma reflexão inútil, eu posso estar, como você falou, por efeito manada, repetindo o que está todo mundo falando. E eu preciso fazer uma pausa, um silêncio aqui, e aí quando eu falo termos como ignorantes ou estúpidos, estou me referindo a todos nós, inclusive a mim, em determinadas situações, porque a crítica não é a pessoas, é a atitude. A atitude presunçosa de achar que nós sabemos tudo e devemos nos posicionar sobre tudo, e muitas vezes estamos simplesmente repetindo um argumento falacioso. A gente não sabe o que está falando, a gente leu em algum lugar, vai lá e repete. E é para todas as pessoas que se comportam em determinado momento dessa forma superficial, é que eu coloco, de sugiro um sábio silêncio secular. Ou seja, vamos fazer um pouco mais de silêncio para estudar, compreender, refletir, antes de fazer todas essas coisas que eu coloco na música, né? Tem até uma brincadeirinha no final aí com Raul Seixas, né? As velhas opiniões formadas sobre tudo, que tem no final da música, que tem na música Metamorfose Ambulante, porque eu quis fazer uma referência também a essa reflexão que tem nessa música do Raul Seixas, porque tem muito a ver com isso também, certo? Mas a questão não é todos ficarem em silêncio, não é isso. A questão é perceber o tanto que o conhecimento amplia o horizonte e faz a gente duvidar das nossas certezas, duvidar de falácias, duvidar de mentiras, duvidar de discursos prontos, duvidar de conceitos que tentou colocar na nossa cabeça e que a gente às vezes sai repetindo em todas essas atitudes infelizes que eu coloquei nos versos. Então, vamos fazer um pouco mais de silêncio e menos barulho para que nossas atitudes possam ser mais conscientes. É, de certa forma, uma provocação, mas eu acho que é super válida pelo tanto que as pessoas estão no nível do superficial hoje em dia e não no nível de realmente entender os fatos, as relações entre os fatos e buscar um significado para as coisas. Hoje eu percebo que as posturas estão muito carentes de significado, estão muito efeito manada, como você falou. Então esse poema tenta sensibilizar um pouco para essa questão. Com certeza, porque só é possível a gente avançar nos nossos pensamentos se você cria um ambiente interno de silêncio. Então, a gente só consegue aprofundar e avançar em determinados assuntos se a gente silencia a mente, se coloca em estado de meditação, por exemplo, Sim, silencia, né, o barulho vale. externo, se volta para dentro, porque só é possível avançar, crescer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, se você se volta para dentro. E para fazer essa ação de se voltar para dentro, a gente tem que silenciar.
a mente. Sim. Você tem que silenciar Foi o que está necessário o silêncio, ao né? nosso redor. Com certeza. Boa noite aqui também para o Glênio Nóbrega, o Jaime Rio Novo, Rony também, Baldo Zamora aparecendo na live, estou acenando aqui também para o Lucenildo, Juan Leão, boa noite para todos vocês, tá bom? Pô, Cíntia, eu separo, ainda tenho 2 poemas aqui separados, mas tá dando já às 20 horas ou 1 hora de live, e eu estou tranquilo, eu poderia me estender um pouquinho mais, uns minutinhos a mais, e ler os 2 poemas que eu ainda tenho seus separados aqui. Se você estiver tranquilo de tempo, a gente pode avançar mais um pouco, mas se você tiver algum compromisso e não puder continuar, a gente pode encerrar a live por aqui. O que você acha? Dá para a gente ler mais os poemas, estender mais um pouquinho? Claro. Vamos. Bom, então vamos lá. O próximo poema que eu tenho seu chama A Saudade Bateu a Minha Porta, segunda vez. Hoje a saudade bateu a porta. Não sabia se a deixava entrar ou se a vigiava pelas frestas. Mas quando dei por mim, ela já estava do lado de dentro, fazendo confusão, arruaça no meu coração. E quando dei por mim, todo o meu ser já transpirava saudade. E cada respingo no chão se transformava em águas doces de lembranças. Ah, saudade! Não sei se aguento tanta saudade. Finja que vai embora, para que eu finja que nunca a conheci. Ah, saudade! Não sei se aguento tanta saudade. Cíntia Amaria. Lindo poema. A saudade, assim como as lembranças, eles têm essa relação, às vezes, com esse nosso sistema límbico do cérebro, que dizem que assim é aquele sistema mais antigo se formou no nosso cérebro, e talvez por isso ele tem essa intensidade, essa dificuldade de controlar. E para mim, essa saudade, da forma como você coloca, é aquele sentimento quase sem controle, que você fala, eu não quero sentir saudade, mas não vai ter jeito, porque veio na sua cabeça agora e você lembrou de um cheiro, de um perfume, de um gosto, de alguma coisa que te remeteu ao que aconteceu há 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, sua infância aí atrás, e não tem como você fugir disso. Então eu gosto desse tema do tempo e eu acho que essa intensidade da saudade dá perfeita percepção do quanto o tempo é relativo, por não conseguir transportar mentalmente quantas vezes nesse momento de saudade a gente se sente exatamente revivendo a sensação que a gente viveu há algum tempo atrás, e você conseguiu trazer esse poder que a saudade tem de mostrar quanto somos atemporais pelo pensamento, que é muito bem escrito, muito legal, muito sensível. Parabéns. Adorei. Obrigada. Eu tenho outro poema que eu falo de saudade também. Acho que, não sei se são. Acho que eu tenho 3 poemas. Eu esqueço os meus poemas. Eu também. Mas eu acho que a saudade, ela é rebelde, porque ela entra dentro da gente e vai criando raízes e vai ficando grande e vai tomando conta sem a gente perceber. E de repente aquele sentimento vai ficando muito grande e não tem como mais abafar. A saudade, ela é sentida, ela tem que ser sentida. Seja uma saudade feliz, seja uma saudade triste. Isso. Mas ela tem que ser vivida. Talvez sejam até questões que inconscientemente nós gostamos tanto, provocou uma impressão naquele momento tão forte, seja positiva ou negativa, que termina retornando, voltando de alguma forma e termina fazendo parte do que nós somos hoje. Eu gosto desse sentimento da saudade justamente por falar direto com o sentimento e não tanto para o racional. Você não pode dizer, eu não quero sentir saudade. Não, você não tem essa escolha. Se a lembrança vier, você vai sentir saudade, né? E às vezes, quando é uma experiência ruim, serve para você digerir, às vezes, coisas que lá atrás não foram bem trabalhadas. E quando são experiências boas, elas fortalecem, elas te dão ali um gás a mais, né? Um ânimo para você seguir em frente. Às vezes a gente está desanimado, acorda desanimado um dia, tem uma lembrança feliz de um tempo atrás, aí você já levanta ali um pouco mais animado. E a saudade é justamente a força com que essas lembranças voltam ali do nosso inconsciente para o nosso consciente. E é um mistério realmente como consegue ali nos transportar no tempo. Eu gosto de ter saudade das coisas. Às vezes eu paro para me provocar saudades. Eu não sei se você faz isso, mas às vezes eu tô com vontade, tô com saudade de umas férias que eu tive na infância. Aí eu começo a intencionalmente reviver aquelas cenas lá de trás para lembrar como eu me senti feliz naquele momento.
uma saudade meio que quase que provocada. E aí tem de novo essa sensação de voltar no tempo, voltar quando eu era criança. Olha, que o Glenn falando, estou com saudade de ser criança. Exatamente isso, Glenn. Às vezes a gente tem essa saudade voluntária e provocada, gostosa, né? Nossa, como foi legal aquela experiência, né? Como foi legal aquelas férias na praia da minha infância, como foi legal aquelas férias na fazenda. E às vezes não, às vezes é aquela saudade, foi meu primeiro namorado, alguma coisa assim, que o namorada e volta também. Mas essa mais assim, sem você pedir ou escolher. E muitas vezes você nem quer que ela vá embora, né? Às vezes você quer que essa saudade dure mais, de tão gostosa que às vezes ela é. Mais ou menos isso, né? Que a saudade faz com a gente. Você conseguiu colocar bem no poema. É, eu, assim, eu não me coloco nessa situação, assim, de buscar a saudade, assim, porque de coisas que eu fui, de situações que eu fui feliz, eu não tenho saudade, porque parece que eu vivi tudo que eu precisava viver, então eu me sinto completa. Eu sinto saudade de situações, por exemplo, de uma perda de um ente querido, né? Saudade de viver momentos que não vão se repetir mais. É uma saudade que dói. Então, eu não quero sentir essa tristeza, mas ao mesmo tempo, se eu sinto saudade, é porque eu fui feliz em um determinado tempo. Marcou, Em né? um determinado tempo eu fui feliz e hoje eu sinto saudade de não conseguir mais passar por aquela situação de felicidade. Então, às vezes, eu não quero sentir essa tristeza, essa saudade triste. Por isso que eu falo no poema, né? Que não tem como bloquear essa saudade, porque ela toma conta de todo o nosso ser, que é essa saudade de um tempo que não volta mais. Verdade, é aquela hora que o racional se rende às emoções, né? O racional não controla tudo e a gente tem que ter essa clara percepção. O Felipe está colocando aqui, acredito que a saudade é o resultado que valeu ter vivido aquela experiência. Com certeza, experiências válidas, independente de positivas ou negativas, se deixam marca, elas valeram, trouxeram aprendizados. E muito bom falar de saudade. Eu acho que eu não tenho nenhum poema que aborde esse tema assim mais diretamente, saudade, só tangencialmente, indiretamente. Mas legal, que você foi muito feliz com essas palavras nos seus versos para conseguir trazer essa sensação aí pra gente, tá bom? O Alvarino dando uns likes, uns coraçõezinhos aqui, gostou bastante da poesia, tá certo? Então, agradecemos aí a interação de vocês. Vamos então para o próximo, Cíntia. Eu escolhi o próximo poema seu, se chama Paz, que eu escolhi. Eu acho que nós precisamos de muita paz neste mundo, né? Paz interna, paz externa. Primeiro a paz que a gente gera dentro de nós mesmos e depois a paz que se torna externa. Então, paz, o poema. Saudações. Paz em todos os quadrantes. Paz também em nossos corações. Paz para edificar, paz para evoluir, paz para integrar, paz para crescer, paz para resgatar, paz para renascer, paz para o mundo novo, paz para florir, paz para plantar sementes, paz para colher, paz para sepultar o passado, paz de reviver, paz para receber o futuro, paz para vencer, paz para celebrar o presente, paz de ser, paz para eternizar amor, paz de ver, unicamente, paz universal. Eu também desejo mesmo. Me identifiquei com o poema porque sem paz fica difícil de viver com a gente mesmo e com o outro. Eu sempre procuro a paz, eu sempre procuro manter a paz comigo mesma e em todas as minhas relações. Aonde quer que eu vá, onde eu estou, eu procuro manter um ambiente pacífico.
Eu acredito assim que às vezes o conflito é necessário, sim. Às vezes, às vezes o conflito precisa existir para que haja a paz, mas é um conflito inteligente, não Sim, um conflito fanático de pessoas que vão se degladiar e destruir. exatamente. Um conflito inteligente que vai chegar a uma solução benéfica para todos. E com isso vem a paz. Certamente. Não é a paz, não é uma paz que todos têm que pensar igual, não foi bem isso. Na verdade, você conseguiu entender bem. A ideia principal é que parece que há uma inversão. Na verdade, eu preciso estar no estado de paz para conseguir edificar, construir e conseguir todos esses resultados. Não é que eu vou fazer isso e vou alcançar a paz lá na frente. Eu só tentei trazer uma reflexão de que, inicialmente, nós nos mantemos no estado de paz interior e aí conseguimos todos realizar essas coisas com base numa premissa pacífica. Diferente de dizer, olha, eu vou ter paz na vida depois que eu fizer isso, 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 isso. Não, você vai alcançar, você vai. É um processo, você vai buscar sua paz interior e, paralelamente, cada vez melhor vai conseguir realizar todas essas coisas. Ou seja, a paz ela faz parte do processo. Ela não é uma coisa para você atingir lá na frente quando terminar o processo. Ela não é a conclusão. Ela é algo que vai te acompanhar durante todo o processo. Por isso que começa lá paz em todos os quadrantes, paz também em nossos corações, ou seja, paz permeando tudo, mas não como um fim que você vai alcançar, que a gente vai alcançar hipoteticamente numa situação ilusória ou utópica num futuro distante, incerto. Não, ela faz parte do presente e precisa estar caminhando conosco a cada passo, a cada decisão. Mas dessa forma como você colocou, como um estado de espírito e não como ausência de conflitos. Nós pensamos diferente, podemos pensar diferente. Vamos encontrar uma solução para a nossa divergência com uma discussão pacífica. Então, paz no sentido de estado de espírito, não é que não possa ter pensamentos diferentes, certo? Então, visto dessa forma, é para te acompanhar durante toda a vida, isso a nível social, a nível pessoal, né? Você buscar a solução negociada, a conversa, né? O diálogo, em todos os contextos que você possa, para aí sim ter uma paz como uma conquista interior diária e não como um objetivo tópico a ser atingido. É, Exatamente como está colocando aqui nosso participante, o Beto, a busca pela paz é diária. A cada momento somos tentados a perder a nossa paz. E mantê-la não é fácil. Exatamente isso. O poema é um fortalecimento, é como um mantra, uma coisa para você ler periodicamente, para você repetir para você mesmo qual é a paz que você quer na sua vida, se suas atitudes são ou não são coerentes com essa paz que você quer na sua vida. Enquanto todo o convite do mundo exterior é para que você seja mais conflituoso, para que você seja mais combativo e não busque resolver algumas coisas pela via pacífica. Claro que tem situações que são extremamente difíceis de resolver na via pacífica, mas se a gente até as coisas simples não conseguimos manter nossa paz interior para conseguir direcionar, que dirá quando tivermos que lidar com as questões mais complexas. Aí é que a gente vai ver realmente algumas atrocidades, como são justamente aquelas que a gente vê aí na nossa sociedade, no mundo, no Brasil, todos os dias, porque a pessoa não cuidou daquele estado de paz interior a cada dia, a cada momento. Aí uma pequena coisa virou uma grande coisa e aí as coisas tomam proporções realmente muito indesejadas pela falta dessa postura de se cultivar e buscar essa paz interior, né? Um ser humano, quando está em paz interior, vive totalmente em torno de seu propósito. É o que o Senhor está colocando aqui, exatamente. A proposta pacífica de uma vida pacífica é essa, não é uma vida sem dinâmica, ela vai ter dinâmica, pode aparecer conflito, só que a forma de resolver os conflitos é que vai ser uma forma mais tendente para ser uma forma mais pacífica, mais equilibrada, mais tranquila, mais diálogo. E é uma bandeira para todos nós, né? Buscarmos trazer aí para o nosso convívio, para a nossa realidade. Exatamente. Antes de a gente querer ver paz lá fora, a gente tem que criar essa paz dentro de nós. Isso. Porque tudo que está lá fora está dentro, tudo que está dentro está lá fora. É uma lei hermética. Sim. E então
se a gente quer ver um mundo melhor, então a gente precisa criar um mundo interno melhor. E assim a gente vai ver lá fora. Certo, é uma transformação que vem de dentro para fora, né? Eu também acredito mais em revoluções que são feitas de dentro para fora do que revoluções que são feitas de fora para dentro, porque se você não muda o interior, dentro de pouco tempo as coisas já estão novamente precisando de uma nova reforma, de uma nova revolução, porque a verdadeira mudança que precisou acontecer, que é interior, ela não aconteceu, infelizmente. Bom, vou ler mais um poema seu, e aí eu acredito que a gente já vai indo mais para o fim, tá? Assim, por causa do tempo. Mas esse aqui chama Predestinada. Também curto, mas muito profundo. Nem a pior tempestade foi capaz de quebrar os meus galhos. E quando o sol apareceu, eu floresci ainda mais forte. Porque nada segura quem nasce para atingir o céu. Achei muito belo, achei muito tocante, como você fala, de resistência, de perseverança, de confiança, mas principalmente porque você fala, além da consciência que eu falei agora há pouco, você fala de poder, de não entregar o poder da sua vida para fatores ou pessoas externas. Porque se você tem esse propósito, essa certeza, essa convicção em si, você para de se vitimizar e colocar a culpa em fatores externos para algum insucesso. Quer dizer, a tempestade veio, já era previsto que ela viria. Quer dizer, a gente não está no mar de rosas, então dificuldades vão surgir. Mas quando se tem essa consciência do seu poder, da sua capacidade de realização, como você colocou, nada segura, porque você sabe que seu propósito é atingir seus objetivos. E aí fica tudo mais claro, vamos dizer assim, né? E apesar do poema, o título ser Predestinada, eu achei muito legal, queria até que você explicasse um pouco melhor, porque nesse sentido, para mim, todos nós somos predestinados, a gente só não tem consciência disso. De repente foi isso que você quis dizer, a maioria de nós não conseguimos perceber nossa predestinação, mas todos nós somos. Só questão de não abrir mão do nosso poder de realização, do nosso poder de conquista, para seres, pessoas ou coisas que possam atrapalhar. Eles são só tempestades, obstáculos que apareceram no meio do caminho, mas eles não sentenciam de forma definitiva nossa capacidade de chegar nos nossos objetivos, né? Eu acredito que nós temos um certo livre-arbítrio, mas ele é bem limitado, porque nós viemos a este planeta, é a minha opinião, com um propósito. Ou seja, já existe um pré-roteiro escrito e a gente vem para este planeta seguir esse roteiro, que é o nosso propósito, a nossa missão. Então, nós temos um pequeno livre-arbítrio aí, a gente pode fazer algumas escolhas, mas já existe um papel a ser cumprido neste planeta. Por isso que eu falo que nós somos predestinados. Cada um veio aqui com uma missão e não tem como fugir dessa missão. Não tem como fugir. Eu já tentei fugir da minha, de comunicadora, porque se expor, né? Não é fácil você expor a sua opinião, os seus pensamentos. A gente vai ser criticado e julgado. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Ter coragem de enfrentar todo esse julgamento não é fácil. Por isso eu já tentei fugir da minha missão muitas vezes, mas não tem como fugir, porque sempre a vida me coloca de volta no meu caminho. Porque o que nós viemos fazer aqui, nós temos que fazer e fazer da melhor maneira possível. Porque cada missão se completa com a outra missão. Então a minha missão, de alguma forma, ela vai se completar a sua, e a missão de outro vai se completar a nossa, porque nós estamos ligados por algo maior, né? Nós estamos conectados, e a evolução de um é a evolução do outro. Por isso que todos nós temos um papel muito importante, primeiro com nós mesmos e com o outro. E se não formos a engrenagem que precisamos ser, vamos comprometer o funcionamento de toda a máquina projetada para que a sociedade, a evolução e as coisas aconteçam, né? Isso para os espíritos se chama planejamento reencarnatório e faz total sentido. É o que o Beto está colocando para a gente aqui. Realmente, Beto, quando
um dos conceitos que o Espiritismo traz é justamente que você, com seus mentores espirituais, você planeja as principais questões da sua encarnação. Não é que está decidido até qual a cor da roupa que você vai usar, não é isso. Você tem uma certa liberdade de livre-arbítrio, como a Cíntia colocou. Mas para outras questões mais relevantes, como às vezes a pessoa com quem você vai casar, os filhos que você vai ter, a profissão que você vai abraçar, até os seus hobbies, de repente, eles guardam relação, sim, com planejamento espiritual ou com atividades que você já desenvolveu em outras vidas. Pelo menos é isso que eu consigo entender aí do que a doutrina espírita traz, e tem total sentido e a ver com o que a Cíntia está colocando nesse poema. E me chamou bastante atenção também uma parte da sua fala, tá bom, Cíntia, que tem a ver com o livro A Sincronia Perfeita. Eu trago justamente isso, essas engrenagens que tem aqui na capa, são justamente uma forma de dizer isso. Às vezes você é uma engrenagem que vai funcionar muito para o lado racional e pouco para o lado emocional, e vai ser completado por uma outra engrenagem que tem o lado emocional mais desenvolvido e o lado cognitivo um pouco menos desenvolvido. Então essa diversidade não é para ser combatida. Não é que eu quero que você seja a mesma engrenagem que eu, porque a engrenagem tem que ser do meu tamanho, com os dentinhos igualzinhos às minhas, porque senão não vai funcionar. Na verdade é o contrário. A diversidade é que vai fazer a máquina funcionar como um todo, porque a diversidade vai trazer essa riqueza, e por isso que as engrenagens terminam fazendo esse funcionamento perfeito aí. Eu acredito, sim, que tem uma inteligência superior no universo por detrás de tudo, independente do nível que se queira, do nome que se queira dar para isso, Alá, Deus, Jeová, o nome pouco importa. O fato é que eu acredito que existe uma inteligência superior, sim, por trás de tudo, e que temos, sim, que ser uma engrenagem, um instrumento afinado dentro desse conceito divino para conseguir levar conta de sentir, né, aquela felicidade interior de estar cumprindo aquilo que você sabe que é com você, né? Porque tem isso também, né, Cíntia? Quando você faz aquilo que você sente no seu coração, que te completa, é porque é aquilo que te basta, é aquilo que te faz feliz, que vai ser diferente para cada um. E que bom que a gente consegue se encontrar através aqui da arte, outros se encontram através da ciência, outros se encontram através da dança, ou das esculturas, ou das pinturas, ou de uma combinação dessas, todas essas expressões, né? E todas elas muito, muito válidas mesmo. O Senhor está colocando aqui que a live está sensacional e em alto nível, dando parabéns para mim, para você, e eu agradeço também demais a participação de vocês, a interação, tá bom? A gente fica muito feliz de conseguir trazer aqui essas reflexões. Mas exatamente isso, Cíntia. Acho que sua obra termina conversando, tangenciando de alguma forma com o meu livro aqui da Sincronia Perfeita, mesmo a gente não tendo escrito ele em ambientes, em contextos e com objetivos diferentes, termina tendo ali uma certa afinidade entre as duas obras, porque elas terminam trazendo essa ideia de que essa descoberta de dons, dessa autenticidade que vai conseguir trazer o enriquecimento, o crescimento pessoal e o crescimento coletivo, mas sempre respeitando a diversidade, sempre respeitando o espaço do outro, sempre respeitando esse planejamento, essa inteligência superior. Na verdade, nós temos que tentar entender qual é a nossa posição dentro de todo esse trabalho, quer dizer, dentro desse conceito divino. Eu sou um violino, eu sou um violoncelo, eu sou uma harpa, o que eu sou, né? Então, deixa eu dar o que eu tenho de melhor aqui para mim mesmo, para o meu conhecimento e para a sociedade que eu tô inserido. Muito legal mesmo. Não existe nada por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e cada um tem a sua importância nessa engrenagem. Certo. E não precisa Bom, ser iguais. Eu até me entendi agora com as observações aqui do Lucenildo e seus comentários. É seu poema agora? A gente já está indo para o último poema, certo? Ah, então, Luxo, eu esqueci de escolher um outro poema seu. Você vai ter que ler para nós, então. Tá, olha só. Eu vou até pedir, esse eu vou deixar para você escolher. Tem um poema seu que eu sei que você vai gostar, que é sobre o seu gatinho Ariel. Muito fofo, não sei se ele tá aí pertinho para você mostrar o Ariel pra gente. Mas se não tiver, tudo bem. Foi o Ariel que ficou dodóizinho essa semana passada. A gente está tentando fazer essa live aqui, já tem uns 3 semanas, e na semana que a gente marcou a live, o gatinho, acho que foi o Ariel, que ela tem outros, né? Mas um dos gatinhos da Cíntia dele ficou dodói e a gente não conseguiu fazer a live, mas agora estamos aqui firmes e fortes. Eu espero que ele também esteja com a saúde plenamente recuperada. Então, eu posso recitar aqui um poema que você fez para o seu gatinho, ou eu posso falar de um poema mais filosófico, de um tema que eu também adoro, que se chama Alô, Alô, Terráqueos. Qual você prefere que eu leia? Ah, sobre o meu gato, né? Ah, claro.
Claro, né? Para que falar de ET? Vamos falar de gatinhos. Bom, vamos lá. Eu sei que é importante para você, então deixei separado aqui. Ariel, meu companheiro fiel. Ariel, meu companheiro fiel. De onde você veio? Foi do céu? Por que veio parar aqui? Deve ter sido pena. Por isso veio cuidar de mim. Tão pequenino e destemido como ele só. Anjinho com garras, de quem ama. Por onde passa, deixa a gente toda com dó. Que graciosa criatura. Não sabe falar, mas todo mundo escuta quando ele chama. Ah, meu companheiro felino, paciente espectador do meu mundo sombrio. Se você e eu sabemos, só você e eu sabemos como é desgostoso viver tão sozinho. Vem espiar a sua protegida aqui bem de pertinho. Corre, corre, alivia minha alma. Está difícil esperar. Meu coração sofrido quer se aconchegar no seu carinho. Vem, anjinho querido, vem enxugar meus prantos que não param de rolar. Cíntia Maia. Muita ternura nessas palavras, muito carinho. Dá para você perceber o tanto que você gosta aí do seu bichinho, tanto que ele te dá um apoio silencioso aí nesses momentos que você coloca, né, de solidão. Você usa aí o termo mundo sombrio, metaforicamente, claro, né? Mas eu acredito que sim, o Ariel e seus outros dois gatinhos aí certamente conseguem trazer para você esse calor que muitas vezes é mais até significativo do que a companhia de pessoas que às vezes são, como a gente diz, são até tóxicas, e às vezes os animais trazem para a gente uma energia tão incondicional, né, tão gratuita, tão amorosa ali, de não querer nada em troca, simplesmente te dar ali a companhia, estar presente, te ouvindo, né, porque às vezes eu acho que você fala com seu bichinho também, quando você está com vontade de conversar com alguém, me corrija se eu estiver errado, mas termina sendo aquela presença que fica ali durante vários anos da sua vida, e eu acredito que você não fechou o livro, por acaso, com o poema para o Gatinho Ariel. Você deixou ele para o final mesmo, porque tem um significado especial na sua vida. Então, aproveita e fala um pouquinho para a gente aí. Então, o Ariel, ele é tão importante porque é por ele que eu estou aqui. É por ele que eu estou fazendo meu trabalho de escritora. O Ariel, ele está comigo espiritualmente, ele não existe mais fisicamente. Ai, Eu tenho, nossa, que pena. é, ele se foi já faz 4 anos. Ele não está aqui comigo. E quando eu fiz esse poema foi em 2013. Tem muito tempo que eu fiz esse poema. Ele estava comigo. Ele foi meu primeiro gato, meu primeiro animal. E eu tenho mais 2 gatos. O Tom é o que estava doente. Ah, o Tom. Eu estava cuidando dele. Ele melhorou, graças a Deus. Mas eu enxergo os animais. Fiquei até um pouco rouca. Fiquei É, emocionada. desculpa, eu toquei num tema indelicado sem querer. Eu Não, achei que teríamos uma presença do Ariel e realmente foi indelicado com você, desculpa. mas ele está presente aqui, espiritualmente. O Ariel, Certamente. ele tem uma missão espiritual comigo. Então, assim, eu enxergo os animais de uma forma diferente. Porque os animais são muito mais do que esses seres, esses animaizinhos peludos, bonitinhos, que nos fazem companhia. São seres extremamente evoluídos que estão dentro desses corpinhos frágeis. Então, o Ariel, ele é um ser extremamente evoluído e ele tem uma missão espiritual comigo. A missão dele era física, né? Ele era o meu companheiro felino, fisicamente aqui. Ele me ensinou muito, me ensinou a amar. Os animais, eles vieram ao planeta para nos ensinar a amar. Eles têm essa compaixão pelo ser humano, porque são seres muito evoluídos. A gente precisa enxergar além das aparências. Não são simples animais, são seres muito evoluídos que estão dentro desses corpinhos. Cíntia, Então, desculpa eu te perguntar, você é vegetariana? tô. Ah, eu também. Pelo seu discurso, já percebi, não é possível que ela come os animais. Não é possível, não acredito nisso. Eu devo Sou. perceber pelo seu respeito pelos animais, que certamente era uma característica da sua personalidade também, o vegetarianismo. Legal. Eu sou vegetariana há mais de 10 anos. E foi convivendo, né, com Ariel.
e eu fazia parte de uma associação protetora dos animais. Então, foi uma mudança espiritual que me fez virar vegetariana. Eu já não gostava muito de comer carne, e convivendo com os animais e observando e refletindo, eu achei melhor não comer, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que eu evoluí muito espiritualmente. Eu cresci muito espiritualmente depois que eu deixei de comer carne. Mas esse assunto é um pouquinho complexo, né? Porque existe muito preconceito, né, Sim, em torno sim. disso. Eu não, Eu, eu não quero que ninguém uma vez eu deixe de fiz comer uma. carne. Eu consegui transformar esse ímpeto vegetariano num poema, mas eu não vou ler aqui porque não vem ao caso, e também, às vezes, ele é um pouco mais chocante do que o poema do Silêncio Secular. Então, prefiro deixar. Depois eu mando para você no privado. Talvez você goste desse poema. Chama Predação Racional. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Olha, o Lucenildo colocando aqui, com todo respeito, que gatinho Ariel de sorte pela tutora bela, inteligente e evoluída que tem. No caso, que teve, né? E colocou aqui também que agora a sorte é do Tom, né? Do Tonton e do outro gatinho. Mas muito bom. A gente realmente está com 1 hora e meia de live, tá? Assim, a gente vai precisar caminhar para o encerramento. Eu já vou te passar a palavra para você fazer também suas considerações finais. Eu só queria, como eu separei o poema e também é um tema que eu gosto muito, que é o tema dos extraterrestres, esse não precisa comentar, eu vou simplesmente ler e deixar ele assim no ar, em aberto, tá bom? É um poema seu. Chama Alô, Alô, Terráqueos. A vida dá sinais Legal. o tempo todo. Sinais de que algo não está certo, de que algo não funciona mais. A vida é complacente, ela nos avisa com antecedência para que tenhamos tempo de mudar a direção do nosso caminho antes que o pior aconteça. Basta não resistir aos sinais. Tudo o que você precisa saber virá até você. Então, até pela profundidade, sem comentários. Vamos encerrar, por fim, os poemas da noite com esse seu belo poema Alô, Alô, Terráqueos, e que os terráqueos escutem, né? Bom, então estamos encerrando, tá bom, Cíntia? Eu queria te agradecer mesmo de coração a presença sua nessa noite aqui na live Corrente Poética. Gostei muito da experiência, gostei muito de conhecer você melhor e conhecer também o que te inspirou a produzir os seus textos, que eu, lendo o seu livro, admirei bastante, recomendo demais, tá bom? E essa percepção, essa troca de percepção sobre os nossos trabalhos, ela é sempre muito rica. Gostei de receber também feedback seu sobre o que você achou dos meus poemas, tá bom? E você com a palavra agora para a despedida e para as suas considerações finais. Eu também gostei muito de participar dessa live. A gente pode fazer outras lives, né? A gente pode participar, fazer novas interações. E com certeza, eu acho que o que nos uniu é essa conexão espiritual que eu acredito que exista, né? É algo muito forte em você, essa questão espiritual. Eu Sim. pude perceber, sentir isso. Então, nós estamos conectados, e cada um tem um papel na vida do outro. Nós estamos aqui para servir uns aos outros de várias maneiras. E é muito. E pela arte, a arte ela conecta muito as pessoas, porque a arte é o alimento da nossa alma. E a arte, acho que é uma ferramenta divina de conectar as pessoas e de sensibilizar as pessoas e de nos reconectar a essa energia divina. Então, Sem dúvida. faça arte, esteja ligado à arte. Nós somos artistas, todos nós. Só Encontre o basta seu descobrir, talento, né? encontre o seu talento e Isso. viva o seu talento. Muito belo. Tem uma frase que eu li numa camisa do meu cunhado, que é artista também, é ator, o Marcos Salles, se tiver aparecer por aí, eu posteriormente ver meu grande abraço para ele, que estava escrito que a arte existe porque a vida não basta. Não sei de quem é a autoria, mas é justamente isso. Se a vida comum só de ganhar dinheiro e crescer, e se reproduzir, viver, bastasse, não existiria arte. Mas a arte é a prova de que essa vida comum, simples, supostamente normal, ela não basta, porque a arte está sempre nos convidando a ir além e encontrar, no nosso caso, esse contexto todo espiritual que a gente busca fazer com que faça parte de nossas vidas. Muito bom.
sua presença, muito bom conhecer melhor seu trabalho e obrigado mais uma vez por ter aceito aí o convite, tá bom? Obrigado também a todos vocês que essa noite estiveram aqui na nossa live Corrente Poética, tá? Vai ficar disponível no perfil Jardim de Luxor, vai ser publicado em Colab, também vai estar disponível no perfil da Cíntia Mária, e também vou colocar no Spotify, procurem lá, tá? Vou colocar no Spotify, vou colocar no YouTube, ambos com o nome Jardim de Luxor. Então, vocês procurando tanto no Spotify quanto no YouTube Jardim de Luxor, vocês vão encontrar o perfil e vai estar lá o conteúdo também para quem quiser ouvir ou ver novamente a live ou divulgar. Quem puder divulgar, a gente agradece demais, tá legal para mais pessoas tomarem contato, conhecimento, dar mais visibilidade aí para o nosso trabalho. Então, apareçam por lá no meu perfil, no perfil da Cíntia, curtam, sigam, compartilhem, interajam. É isso que faz a diferença e faz a gente querer escrever cada vez mais, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima, e não se esqueçam que poesia é sentimento, e aqui no Jardim de Luxor é o seu espaço. Sempre muito bem-vindos, tá bom? Boa noite, até a próxima.